Nós estamos encerrando esse livro de Efésios e nós falamos algumas coisas bem interessantes que Paulo nos faz entender nesse finalzinho do capítulo 6. Entendemos que existe uma batalha contrária ao plano de Deus e Paulo nos ensina que viver o Evangelho é a melhor maneira de ver esse plano divino acontecer em nós e na sociedade, na comunidade, na criação, de um modo geral, podemos dizer assim. Mas aí, nós quando chegamos no versículo 18, que é realmente a última parte aqui do texto, basicamente, nós encontramos algumas recomendações de Paulo que são muito relevantes dentro daquilo que a gente está conversando aqui. E elas fecham muito bem esse papo que a gente tem trilhado aqui do capítulo 6. O que é que acontece aqui nesse texto? Paulo ensina ao povo de Efésios a importância de orar. Veja só, opa, eu fiz bobagem, peraí, agora sim, pronto. Eu coloco em destaque aí nesse momento o texto de Efésios 6:18, onde Paulo diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Paulo escreve aos Efésios, como todos nós sabemos muito bem, e nesse momento percebemos que Paulo valoriza a oração. Você percebeu que no texto que está na sua tela eu grifei, são 4 ou 5 coisas, deixa eu ver com mais calma aqui, 1, 2, 3, 4 situações onde a palavra oração, orem, aparece. E isso é relevante. Paulo quer enfatizar aqueles a quem ele está discipulando, doutrinando e ensinando que uma vida cristã de batalha, de guerra, porque é isso que ele diz que existe, ela é contemplada e vivida, melhor dizendo, no viver a vida cristã e na oração. A oração como um instrumento de relacionamento com Deus. Paulo diz: orem no Espírito em todas as coisas, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Interessante que Paulo diz: ore em toda ocasião. Ore em toda ocasião. Ore sempre. Ore constantemente, desenvolva uma vida de oração. Mas ele diz também, orem coletivamente, orem uns pelos outros, exerçam aquilo que eu costumo dizer nas nossas reuniões de domingo, que é o ato de ser compassivo, é a compaixão através da oração. Orem por todos os santos, é o que ele diz. Orem também por mim. E aí Paulo apresenta o desafio de ser um apóstolo dos gentios, nesse momento preso em Roma, escrevendo a esse pessoal e dizendo daquilo que está no seu coração, para que me seja dada a mensagem, para que me seja dada a ousadia, para que eu possa pregar e falar do Evangelho de Jesus Cristo. Ele pede orações pelo seu desempenho vocacional, digamos assim. E isso é bem interessante quando Paulo, depois de explanar tudo o que ele explana, fechar o livro de Efésios dizendo isso. Orem, orem,
Orem. Bem, o que a gente entende então nesse finalzinho do livro de Efésios? Nós entendemos que, sim, existe uma guerra que se contrapõe ao plano divino. E, geralmente nós imaginamos essa guerra de um jeito épico e hollywoodiano. Algumas literaturas fizeram muito mal para nós, tipo Neste Mundo Tenebroso, que eu li. E elas criaram na nossa mente um jeito de imaginar as coisas relativas ao transcendente, ao espiritual, um tanto quanto distante da realidade. Ok, há uma guerra, nós temos a descrição bíblica sobre isso, mas o Paulo está dizendo o seguinte: viva a vida. E no viver a vida cristã, você já estará vivendo em guerra. É uma consciência com postura. Uma consciência de que existe uma postura: viverei o Evangelho de Cristo. Interessante que Paulo, ele nem sequer valoriza demais isso. Depois de 6 capítulos, ele toma um trecho pequeno para explicar sobre isso e para falar sobre a existência do diabo e dessa guerra toda, coisa que eu já falei aqui para vocês durante esses dias. A vida em Cristo, ela já é uma guerra. A vida em Cristo já é um grande desafio para nós. É maravilhoso ser templo do Espírito, andar com Jesus, ser discípulo de Jesus. Mas a gente não pode negar que há uma guerra constante. E o maior inimigo, você pode ter certeza dessa história, não é o diabo, sou eu mesmo. É por isso que Paulo apresenta esse aspecto da guerra contra Satanás, mas de um jeito comedido, porque ele gasta muito mais tempo explicando o plano de Deus e penso eu que Paulo escreve torcendo e orando para que o pessoal em Éfeso entenda. Olha, entenda esse plano, essa é a maior guerra que existe. Entenda esse plano, o maior inimigo que você tem é você mesmo. É a nossa natureza humana, natureza carnal, que muitas vezes é colocada numa situação menos importante na avaliação dessa guerra, e a gente acaba culpando o diabo por aquilo que ele não tem culpa. Eu acho que tem algumas coisas que o diabo diz assim: não, eu não vou assinar esse BO não, irmão. Esse BO aí é seu, você que quis fazer isso. Você que escolheu esse caminho, eu não tenho nada a ver com isso não. Por quê? Porque às vezes nós não temos a coragem de olhar para nós e deixar a luz do Evangelho, como dissemos domingo, penetrar nas nossas trevas, revelar as coisas escondidas. Esse é o maior desafio, a maior guerra que nós temos. Se vencermos isso, através da transformação que o Evangelho nos proporciona e nos dá, a famosa metanoia, essa é a grande vitória. É o Hamilton que é hoje mais parecido com Jesus do que ontem. Deve ser assim. E o Hamilton que é amanhã mais parecido com Jesus do que hoje. E cada dia é uma evolução, não é? O desenvolvimento da salvação, como o próprio apóstolo Paulo diz. E quem vive assim e seriamente segue a vida em Cristo, dominando ou se entregando para que aquilo que o distancia de Jesus seja vencido nessa guerra, vai vivendo essa batalha dia a dia e nem percebe a ação do diabo ao redor, porque está vencendo, está crescendo, está se desenvolvendo, está vivendo o que Deus quer que a gente viva. Então, eu quero recorrer a uma palavra de Paulo lá em Colossenses, para a gente fechar essa leitura de Efésios. Vai usar Colossenses? Vou usar Colossenses, porque é bem esclarecedor o que Paulo diz lá em Colossenses. Deixa eu achar. Tá aqui, ó. Pronto, olha só. Tá aqui na sua tela. E diz assim:
Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados nele, ou com ele, melhor dizendo, no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele os perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu plenamente, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Meu querido irmão, minha querida irmã, digo para você sem medo de errar, a nossa maior vitória está na cruz, a nossa vitória completa está na cruz. Olha aqui a descrição de Paulo sobre a obra completa realizada por Cristo na cruz, por nós. Ele vai à cruz por nós e faz tudo isso aí que nós acabamos de ler. Apegue-se a isso, irmão. Entenda o projeto, o processo, a ação de Deus na tua vida dia a dia, esse plano divino, essa história divina dentro da qual nós nos encaixamos. E viva! Cristo venceu, nós também vencemos quando tomamos a cruz e seguimos ao Senhor. E que essa seja a nossa compreensão de tudo isso. Vamos lá, andando diante da cruz, em direção à cruz, junto com Jesus em vitória sempre, é claro.